Oi pessoal, tudo jóia? Bem-vindos ao Neuropapo. Hoje eu vou contar para vocês algumas coisas legais sobre os peixes elétricos de campo fraco, que são esses peixinhos que a gente trabalha aqui no laboratório. Eles chamam peixe elétrico de campo fraco porque ao invés da enguia, ele gera um sinal, que a gente vai ver, vai olhar esse sinal elétrico hoje como ele é, que quando você encosta no corpo do peixinho, ele chega no máximo a 1 volt. Então ele não dá choque, você não tem como perceber. Agora vai, hein? Opa, achou. Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora como é o sinal elétrico do peixe que a gente chama de pulsador. Para isso, o que eu fiz? Eu coloquei uns eletrodos para gravar o sinal elétrico dele em volta, né, na entrada e na saída de um tubinho. Esses peixes, eles adoram ficar escondidos dentro de tubinho de dia. E de noite eles saem para brincar, para comer, etc. Então eu coloquei o tubinho com um eletrodo em cada ponta, tá aqui dentro, ó. O peixinho já tá lá dentro, que ele se escondeu. O fio tá vindo aqui, passa por esse circuitinho amplificador, que tá multiplicando esse sinal aí por 60, depois eu vou entrar em detalhes com você, porque o sinal é muito pequenininho, tá? O sinal, se você encostar o eletrodo no peixe, é 1 volt só, então ele não dá choque, não tem perigo nenhum. Coloca a mão na água, o peixinho vem, encosta em você, você não sente absolutamente nada. Não tem nada a ver com a enguia, que é o poraquê, que gera 800 volts de descarga. Esse aqui é 1 volt. Então, esse nosso circuitinho vai amplificar e a gente vai ver a saída amplificada aqui na tela do osciloscópio. Por enquanto, o circuito está desligado, não tem nada lá, tá? Então, vou ligar o nosso circuitinho aqui. Pronto. Olha lá. Esses são os pulsinhos do nosso peixinho, tá? Então, aqui no osciloscópio está dando por volta de 60 milivolts, porque, claro, o eletrodo não está encostado no peixe, está longe dele, na água o sinal decai, né? Então ele gera uma sequência de pulsos e não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ele é sensível a vibrações, a qualquer perturbação. Isso aqui é o que a gente está vendo. Agora, esse mesmo sinal amplificado, o que eu posso fazer? Eu posso ligar ele numa caixinha de computador e a gente vai ouvir esse sinal, porque a frequência que o peixe gera de sinal elétrico é na mesma frequência de áudio. Então a gente pode usar um amplificador de áudio para a gente ouvir esse sinal. Então eu vou ligar aqui, vocês vão ouvir o sinal elétrico do peixe. Então como ele está pulsando, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisões, isso são 5 milissegundos. 25 milissegundos, ele está pulsando mais ou menos 40 vezes por segundo. Esses pulsinhos que vocês estão vendo se repetindo 40 vezes por segundo, quando você coloca no alto-falante, faz esse grrrr que você está ouvindo. O que eu vou mostrar para vocês agora é que chama resposta à novidade. Quando eu coloco uma perturbação no meio, acendo uma luzinha ou produzo uma vibração, ele acelera transientemente esses pulsos, eles vão se aproximar e depois eles vão voltar ao normal. Então, vê se vocês conseguem perceber. Quando eu contar 3, eu vou dar uma pancadinha. 1, 2, 3. Voltou ao normal agora. 1, 2, 3. Viram como ele acelera? Ó? Ele acelera, os pulsos se aproximam e depois se afastam. Essa é a resposta à novidade. E o que é muito doido é que, mesmo quando ele está dormindo, ele gera esses pulsos. Ele faz isso o tempo todo. Isso é uma coisa automática do sistema nervoso dele, tá certo? E como ele usa esses pulsos para fazer a eletrolocalização, né? Tirar foto do que está em volta dele, por que ele acelera? Quando ele percebe uma perturbação, ele quer tirar mais fotos, tirar mais rápido para ver o que está acontecendo. Que pode ser um predador, ou pode ser um bichinho que ele pode comer, entendeu? É isso. Esse é o pulsador. Ó, então, esse é o pulso, um pulso isolado do peixinho. A gente pegou o osciloscópio digital para ficar mais fácil de mostrar o formato do pulso, tá? Se eu mexer aqui na escala horizontal, ó, a gente vai ver que os outros pulsos vão aparecer do lado. Ó, quando eu diminuir aqui, ó, já tem os outros pulsinhos rolando. Olha aí. Esse é o formato do pulso dele. Deitando, cara. Olha, como ele é curioso, cara. Tá gravando? Não, tá? Eu sou um bicho feio, eu sou um bicho feio, quero te pegar, eu quero te pegar. Então, esse aqui é o Ituí Cavalo. Eu fiz a mesma coisa, tá o tubinho, tá ligado aqui no amplificador e a gente vai ver primeiro o sinal do peixe na tela do osciloscópio. Ele entrou no tubo, ó. Esse é curioso, ele fica saindo e entrando.
Então eu vou ligar o circuito para a gente ver primeiro no osciloscópio como é o sinal dele. Olha lá, esse é o ondulador. Tá vendo que o sinal é bem diferente? Ele não tem aquele espaço grande entre os pulsos, né? É um emendado no outro, por isso que a gente fala que é um peixe ondulador. Então, de novo, ele gera aí por volta de esse lugar onde ele saiu do tubo, por isso que o sinal inverteu. Mas ele gera, encostando nele perto de 1 volt, então o que a gente está pegando ali são 50, 60 milivolts. Agora o que eu vou fazer é a mesma coisa, eu vou, do mesmo jeito que a saída está vindo aqui para o osciloscópio, ela também está indo para a entrada da caixinha de som do computador. Então eu vou ligar agora a caixinha de som para a gente ouvir o som do peixe. Então tá aí, esse é o som do Ituí cavalo. Então ele está gerando uma onda, né, periódica, aproximadamente periódica, e a frequência é mais ou menos 800, 900 Hz. Por isso vocês ouvem esse pi. Agora ele ficou bem perto dos eletrodos, aumentou bem a amplitude. Na verdade, o órgão elétrico dele gera sempre a mesma amplitude. O que vocês estão vendo a amplitude variar é porque ele está mexendo. Então ele se aproxima do eletrodo, afasta, ele não fica parado, não, saiu do tubo de novo. Esse é o ondulador, vocês dão para ver que é muito diferente do pulsador. É uma estratégia completamente diferente que essa outra espécie usa para fazer a eletrolocalização e a eletrocomunicação. Bom, gente, então, o que nós vamos fazer agora? Vamos tentar entender, vou tentar explicar para vocês por que esses peixes geram esse sinal elétrico que a gente viu ali. Como ele é um bichinho, as duas espécies são muito diferentes, tal, mas os dois são animais que são ativos à noite, tá? Eles têm hábitos noturnos, então eles saem para caçar, tudo eles fazem, se alimentam à noite. No escuro tem muito pouca luz dentro da água. Então o que ele faz? Ele gera um sinal elétrico, esse sinal elétrico se propaga na água, bate em algum objeto, é refletido e volta para o peixe. E ele, na pele dele, tem um monte de sensores elétricos onde ele sente esse pulso. E que voltou, esse eco, tá certo? Com esse sinal, nesses sensores, né, que pegam esse eco, ele forma uma imagem elétrica do que está em volta dele. Pode parecer esquisito isso, mas tem um exemplo idêntico, que é muito, muito semelhante, que é o que os morcegos fazem, que chama ecolocalização. Só que o morcego, em vez de emitir um sinal elétrico, ele emite um som. O som bate nos insetos que ele está caçando, reflete, volta para ele, e pela diferença do som que chega nas duas orelhas, ele consegue saber a posição onde está o inseto que ele quer pegar. O peixe faz a mesma coisa, só que com sinal elétrico. Por isso chama eletrolocalização. Isso permite para o peixe uma outra capacidade também, que é muito legal, que é ele nadar para frente e para trás. Outra coisa interessante, como ele precisa emitir esse sinal elétrico, o corpo dele, da cabeça até a cauda, funciona como uma anteninha. Não tem a possibilidade de pegar a cauda dele e ficar batendo, que nem os peixes normais fazem. Ele tem que manter ela paradinha, porque esse é o sinal dele, a antena. Você não vai querer transmitir alguma coisa e pegar a sua antena e ficar chacoalhando ela. Ele mantém a cauda parada, geralmente parada, e aí ele tem uma nadadeira aqui embaixo que faz esse movimento, parece um movimento meio hipnótico, para ele ir para trás e para frente. Ele inverte o movimento, ele vai para um lado ou para o outro. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que é que a gente fez no experimento que a gente mostrou no osciloscópio. Então a gente tem o peixinho aqui dentro da água, ou como eu mostrei para vocês, dentro do tubinho, que é onde ele gosta de ficar, né? Nas duas acessos ao tubinho, né, a parte da frente, a entrada da frente e a entrada de trás, eu coloquei um fiozinho elétrico, que são o contato negativo e o contato positivo. É um fiozinho encapado, só está desencapado aqui na frente e aqui atrás. Então a gente consegue pegar o sinal que o peixe gera entre a cabeça e a ponta da cauda. O órgão elétrico dele começa junto com a nadadeira anal aqui perto do ânus. E ele é comprido, ele vai até a pontinha da cauda. Poxa, mas como é que é um órgão elétrico? Como é que é isso? Ele é formado por células musculares modificadas. Então é como se a gente tivesse um músculo aqui. A gente já viu num outro neuropapo, né? Que se a gente estimular o nervo, o nosso músculo contrai. Uma maneira de você fazer um músculo contrair é você estimular eletricamente ele, através de um pulso que vem de um neurônio. O órgão elétrico do peixe é como se fosse um músculo, só que quando ele é estimulado, em vez dele gerar contração, ele gera um sinal elétrico que se propaga daqui da frente para trás. Esse sinal é amplificado, tá certo? Naquele circuitinho que eu mostrei para vocês,
que a gente vai discutir num outro neuropapo, que a gente usa esse circuito também para medir sinais intracranianos do nosso cérebro, usa para medir entre os pulsos sinais do coração, esse circuitinho. A gente vai fazer até um neuropapo making off para explicar como é que ele funciona, para você poder montar um. E aí, esse sinal amplificado a gente pode ver na tela do osciloscópio, a gente pode pôr um gravador de áudio, porque o sinal, os pulsos do peixe ou o sinal senoidal que ele gera, né, vocês viram ondulatório, é na frequência de áudio, então a gente consegue ouvir esse sinal, ou colocar numa caixinha amplificada, que foi o que a gente fez ali, que vocês ouviram o sinal. Então é assim que funciona o nosso aparato. Será que o seu peixinho que você tem no aquário é elétrico? Uma dica anatômica que a gente já deu é essa. Se o seu peixinho ele fica paradinho e ele tem uma nadadeira aqui embaixo, com certeza ele é elétrico. Agora, tem outros peixes que têm outras geometrias também. Tem um peixe que chama peixe elefante. Aí ele não é peixe das Américas, é um peixe africano. Tá? Ele é uma outra espécie que também gera sinal elétrico, ele tem até rabinho, mas ele tem um pedacinho dele lá que ele mantém paradinho, que é onde ele gera o sinal elétrico. Então eu vou ensinar para vocês uma maneira caseira de usar coisas que você tem aí que de repente jogou fora, não vai mais usar, um fone de ouvido velho de celular, para você usar o celular e esse sinal do fone para você medir o sinal dos seus peixinhos. Então é isso, pessoal, que a gente queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham curtido, né? E ver essa diferença entre o ondulador e o pulsador. E esses são os bichinhos que a gente trabalha aqui no nosso laboratório. A gente estuda exatamente a eletrolocalização e eles usam esses sinais também para se comunicar um com o outro, tá bom? É isso aí. Até mais.